Pois bem, boa noite a todos, pessoal, novamente, tá? Hoje a gente está aqui já na nossa aula 3, né? Estamos avançando, né, nessa UC aqui que eu gosto muito, né, desses assuntos, comandos elétricos, soft starter, né, inversor de frequência. Legal aí que você já tem, de fato, né, colocado a mão na massa ali, ligado, né, os motores, ligando os equipamentos, tá? Você já tem visto, né, a maravilha que é o inversor de frequência. Para quem já trabalha na indústria, né, você sabe que numa indústria tem diversos inversores de frequência, tá? Quem vai trabalhar já fique com essa informação, né? Vão ter muitos e muitos, tá? E geralmente não tem de apenas uma marca, né, um modelo, um fabricante. Geralmente tem vários, tá? WEG, Siemens, Schneider, Toshiba, tá? E outros inversores, tá? Em relação ao inversor, né, enquanto eu estou aqui abrindo aqui a terceira atividade que a gente já vai comentar, em relação a inversor, o que nós precisamos conhecer é o seguinte: você deve compreender para que serve o inversor, né? Eu já aproveito aqui para fazer uma pergunta básica, assim. Por exemplo, qual a diferença básica de um inversor de frequência para um soft starter? Quem pode aí citar uma diferença básica? Quem aí me ajuda? Pode ser qualquer diferença, tem várias diferenças, né? Citem aí uma diferença básica, assim, em relação ao funcionamento de entre um inversor de frequência e uma soft starter. Fazer de conta que eu estou no presencial aqui, eu vou olhar de um por um aqui, o Anthony vai falar. Soft start necessita das 3 fases para poder mandar para o motor. Agora o inversor de frequência não necessita, ele já só precisa de 2. Tá, em parte tá ok, né? Que o inversor de frequência ele é um equipamento que possui, de fato, essa vantagem, tá? O inversor de frequência, como a tensão de saída dele, né, é chaveada ou é modulada, né, um sinal PWM, você consegue alimentar ele de forma monofásica, né, bifásica ou trifásica, para alimentar um motor trifásico, tá? A desvantagem disso é que ao alimentar de forma mono ou bifásica, né, o inversor, com saída trifásica, você acaba que perde um pouco de potência no processo, tá? Mas é uma vantagem, tá? Principalmente em redes bifásicas aí, né, que possuem motores trifásicos, ao invés de você ter todo aquele custo, né, de instalar um novo padrão, né, solicitar um aumento de carga para a concessionária, adequar a instalação de forma trifásica, você pode estar adquirindo um inversor, né, de frequência, e você conseguirá fazer com que o motor opere, tá? Uma vantagem. Mas aí, quem pode falar se uma outra diferença? Marlos, cita aí para nós, Marlos. Ele faz o serviço do relé térmico, né? Ele tem essa possibilidade de fazer o serviço do relé térmico, ele faz eu posso controlar a velocidade dele no dial dele lá Aí essa informação que tu comentou é importante. Aí, tipo, cita uma diferença, assim, entre a soft starter e o inversor de frequência. Tipo, esse faz isso, esse já faz isso. Quem pode ajudar o Marlos? Bora. Bora, sala, bora, turma. Vocês são 12. Tem a Yasmin também. Pode falar, Yasmin. O software já consegue partir o motor lentamente, sem regular ele até a partida nominal dele, correto?
Agora o inversor tu consegue modificar a frequência dele e diminuir a corrente dele. Nesse sentido aí, na verdade, com os dois você consegue fazer isso, né? Assim, é o que a gente Mas chama de rampa de aceleração, rampa potenciômetro de o outro tem. aceleração, rampa de aceleração. Sim, entendi o que você quis dizer. Aí, assim, a grande diferença entre os dois equipamentos ou dispositivos, tá? É que com a Soft Starter você apenas consegue partir o motor, né? Você não consegue controlar a velocidade do motor. Você apenas parte ele, né? Ele vai partir ali, né, de acordo com aquela rampa de aceleração que é ajustada, né, no frontal do dispositivo, tá? E após isso ele mantém-se na velocidade nominal, né? Já com o inversor de frequência você consegue partir também o motor de forma suave, né? Através da rampa de aceleração, que no inversor que vocês viram, né, é o parâmetro DAC, né, se eu não me engano, é o DAC, tá? Nos inversores da VEG é o parâmetro 101, já são números que são usados. Ou é o 100, 100 é a aceleração, 101 rampa de aceleração, desaceleração, mas tá. Então, a principal diferença entre os dois é que no Soft Start eu não consigo ter controle de velocidade, tá? E no inversor eu já consigo. Então essa é a grande diferença, ou é um grande fator que vai fazer com que no processo seja instalado ou um inversor ou uma Soft Starter. Se no processo não tem necessidade de controle de velocidade, uma soft starter resolve, né? Você apenas vai partir o motor, né? Quer partir ele de forma suave. A soft starter possui proteções incorporadas, como rota de fase, sequência de fase, é, sobre temperatura, né? Enfim, o inversor também possui todas essas proteções, mas além disso, você consegue realizar controle de velocidade, tá? Vocês lá já viram alguma coisa em relação à partida, como é o nome? No decorrer aqui eu vou lembrar, Multispeed. Vocês já ouviram falar desse tipo de partida no inversor de frequência, Multispeed? Sim ou não? Não, ainda não. Tá? Porque assim, assim como vocês aprenderam, né? Tipo a partida direta com reversão, partida estrela-triângulo, aí existe também a partida estrela-triângulo com reversão, que usa 4 contaturas, tá? Assim como existem essas partidas, da mesma forma, você consegue aplicar algumas formas de partir, vou chamar assim, também o inversor de frequência, tá? Você consegue partir o motor, né, de forma direta, né, controlando velocidade, ajuste mediante potenciômetro. O potenciômetro que vocês usaram foi o potenciômetro do próprio inversor, né? Aquele potenciômetrozinho que está no inversor, aquele botão lá que vocês giraram, foi assim? Vocês controlaram a velocidade? Isso, Tá. exatamente. Aí, com o inversor, você também consegue instalar, que na verdade, na prática, na maioria dos casos, né, é assim, você instala um potenciômetro externo, né, externo, porque na prática funciona assim, pessoal. Bom, você já sabe o que é inversor de frequência, já tiveram contato com ele, né? Na prática, o inversor, a soft start, elas vão ficar dentro de um quadro, né? De um painel, né? Vai ficar tudo lá dentro. E nós vamos ligar eles, né? Acionar eles através de botões, através de potenciômetros, né? Externos, botoeiras, tá? Então, tudo aquilo que você faz lá no frontal do dispositivo, né, ligando, desligando, fazendo com que o motor gire, né,
no sentido oposto, apenas apertando um botão, né? Tudo aquilo que você faz no frontal dele, você consegue fazer externamente, instalando botões, né, potenciômetros, ou até mesmo através de uma IHM, tá? Você consegue instalar uma IHM e fazer esses controles também remotamente, tá? Todas essas formas, né, de ligação, todos esses esquemas, onde é que a gente aprende? No manual do equipamento, tá? Então, agora eu vou ligar no que eu queria falar para vocês. Aprender inversor de frequência se dá da seguinte forma: primeiro você aprende, conhece o dispositivo, né? Ah, ele é assim, serve para isso, funciona mais ou menos assim, pronto. Depois disso, tu vai lá na frente do dispositivo, né, do inversor, pega ali a referência dele e vai para o manual, né? Quer dizer, você vai ter que baixar o manual na internet. E hoje em dia é fácil, né? Baixa o manual e pronto, tá? Aí, resumindo, inversor é leitura de manual. Ela, o professor não passou uma série de parâmetros para vocês? DRC, ACC, DSC, não é isso? Positivo. Tá. E esses parâmetros, esses endereços, a Schneider, ela trabalha assim, ela utiliza letras, né, para endereçar, né, ali as suas funções, tá? Mas quando você for trabalhar com o inversor da VEG, já é diferente, tá? Já não são aquelas mesmas letras que vocês viram lá nos da VEG, já vão ser números, né? Por exemplo, parâmetro 00, que é o parâmetro de acesso, aí a senha 5, né? Aí para você ler a frequência ali de saída é o parâmetro 5, parâmetro 100, o 101, rampa de aceleração, rampa de desaceleração, tá? Aí tem os parâmetros de reset, enfim, tem um monte de parâmetro. Como é que a gente aprende, né? Como é que a gente decora? É lendo o manual, tá? Então, inversor de frequência, se habituem com isso. É manual, é leitura de manual, tá? Claro que, vamos supor, você trabalha numa indústria, né? Trabalha fixo ali. Aí todo dia tu tá ali, meio que tu vai acabar que tu vai decorar, né? Todos aqueles parâmetros. E ainda mais se a indústria, né, ela, tipo assim, tiver só um tipo de inversor, né? Tipo assim, só uma marca, né? Ou tudo da Siemens, ou tudo da Schneider, ou tudo da VEG, aí fica um abraço, tá? Então, guardem essa informação, tá? Inversor é manual, leitura de manual, tá? Não tem outro jeito. Essas formas de partir, né? Como eu citei multispeed, né? Que eu não expliquei. O multispeed funciona mais ou menos assim. Por exemplo, primeiro bora para um exemplo prático. Imagina uma batedora, né? Batedora de massa, alguma coisa assim. Né? Por exemplo, eu trabalhei um tempo, quando eu estava na faculdade, numa fábrica de pão de queijo. Eu fiquei só um mês lá, e caiu meu final do mês, eu entreguei meu lugar. Aí lá, nessa fábrica tinha uma batedeira lá que o operador ele misturava lá né, o material lá, né, para preparar a massa. Aí, quando estava nessa etapa da mistura, a máquina ela girava a uma velocidade menor, né, uma velocidade X lá. Depois, quando ele adicionava os outros, aí ele apertava outra chave, aí a máquina já girava numa velocidade diferente, tá? Então, quer dizer, tinha alguns botões, tipo velocidade menor, velocidade média e a velocidade máxima. Tinha 3 botões lá, entendeu? Esses inversores de frequência, ele já vem de fábrica, né? Com uma função chamada multispeed. Claro que a gente tem que parametrizar, né? A gente tem que colocar todos aqueles parâmetros na sequência lá. Esse da Schneider, né, que vocês trabalharam, ele tem, se não me falha a memória, eu posso estar enganado, tá?
12 velocidades, ou é mais que isso, tá? Vamos supor que seja 12. Aí, claro que na maioria dos casos tu não vai usar essas 12 velocidades, né? Como é que funciona? Tu vai entrando nos parâmetros lá, né? Aí tu diz, a velocidade 1 vai ser uma velocidade proporcional a 10 Hz. Velocidade 2, 20 Hz. A 3, e assim por diante. Então tu define, né? Quer dizer, o fabricante ele te dá a possibilidade de partir aquele motor em até 12 velocidades, né, a depender do posicionamento das chaves. Por exemplo, todas as chaves para cima, velocidade 1, apenas a chave 1 para baixo, velocidade 2. Chave 1 e chave 2 para baixo e as outras para cima, velocidade 3. Entenderam como é mais ou menos o multispeed? Você vai ter algumas chaves, né, ou alguns botões, e a depender da posição de um botão em relação aos outros, o motor vai girar a uma determinada velocidade, tá? Isso é um multispeed. Eu acho que eu vou até postar lá no mural, tá? Esses vídeos aí dessas outras partidas que já vocês vão já se habituando, né? Já vão vendo ali essas possibilidades com o inversor de frequência, que é um dispositivo maravilhoso. Partindo-nos aqui para a nossa atividade 3, tá? A primeira questão aqui, pessoal, a gente não vai demorar muito aqui, tá? Mas é bem simples assim, a respeito de contator. A gente tem uma figura aqui, um texto inicial e, com base no texto acima, identifique a alternativa que melhor descreve o contator. Vocês lendo aí, né, esse texto, quem aí me diz aí qual é a alternativa correta? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Vocês estão conseguindo ler? Dá um zoom aqui. Qual é a resposta certa, Bismarck? Acho que é a 3, olhando aqui rapidinho, acho que é a 3. E o Marlos, concorda com o Bismarck? A 5. Não, a 5 não é. Não, porque a 5 o Marlos está dizendo assim, ó, que a contatora ela está afirmando, né, é um componente usado exclusivamente para proteção contra a sobrecarga. Contator não é dispositivo de proteção, tá? Contator não protege o motor, não protege os cabos. Contator é exclusivamente uma chave eletromagnética, tá? E os demais concordam? O Bismarck acertou. E os outros não falam nada? Isaac, Marcos? Para mim é 3. Exatamente, tá? A 3 diz que é um dispositivo de acionamento magnético, né? Tá? Capaz de estabelecer ou interromper. Quando fala estabelecer e interromper, a gente subentende que ele é uma chave, né? Que fala de abertura e fechamento, né? Estabelece ou interrompe a alimentação de circuitos elétricos repetidamente, ou de forma fixa, enfim, né? A chave eletromecânica, tá? A segunda questão, que é a respeito também, né, de uma contatora, enfim, olha só, qual é o papel da bobina no funcionamento de um contator magnético? A essa altura do campeonato, a gente já se conhece, né, que uma contatora é uma chave eletromecânica que, para fins de diagrama elétrico, né, ela é dividida em três partes. A bobina, né, é,
os contatos de força e os contatos auxiliares, né? Aí está perguntando aqui, qual é o papel da bobina? Qual é a função da bobina no funcionamento de um contator magnético? Para que serve a bobina? Tá? E aí, Marlisson? A 4 é isso, criar um campo magnético que atrai a Armadura, fechando os contatos contatos. móveis e fixos. Marlisson, concorda, Marlisson? E aí, Yasmin, Com que vai dar a certeza. palavra final. Não, o que a Yasmin falar tá certo. Tá falado. Mas é a mesma que eu falei. Concordo aí que falaram. Então, pronto, tá? Você pode marcar. Aí a Yasmin é melhor de Santarém mesmo, ó. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Sim, né? É a que mais faz sentido, né? Por exemplo, a primeira que está dizendo que ela substitui, substituir a estrutura de ferro, aí já começa sem sentido, né? A quinta, que fornecer energia diretamente para a carga, está dizendo que a bobina fornece energia para a carga, não faz sentido, né? Agora aqui, ó. Contator não trabalham sozinho, né? Identifique os dois circuitos principais envolvidos na operação de um contator. Quer dizer, eu tenho uma contatora, né? E porque a gente sabe que em comandos a gente vai dividir, né, os diagramas em duas partes, né? Quais são essas duas partes? Chama de circuito D e circuito D. O circuito de carga e o circuito de força. Ou circuito de força e circuito de comando, né? Ou circuito de acionamento, tá? Então, essa terceira questão, ela está relacionada com isso, tá? Vocês aí que bate o olho já enxerga a questão. Com base nesse conhecimento, qual vocês consideram? A número 2. Circuito de acionamento e circuito de potência. Exatamente. Olha, essa quarta aqui é legal. Quarta aqui é legal. Olha só. A gente tem aqui os endereços, né, pessoal? Assim, quem está começando agora, né, em comandos elétricos, é muito importante que vocês se atentem a esses detalhes aqui, que são os endereços, né? Por exemplo, tu olhou aqui, né, um símbolo desse aqui, já sabe que é a bobina, né? E esses endereços aqui, A1 e A2, né, são os endereços que, quando você pegar a contatora, né, você vai olhar lá no próprio dispositivo, né, o A1 e o A2. São endereços que estão contidos aqui no diagrama, mas no físico, né, na prática mesmo, são endereços que estão contidos no dispositivo de forma fixa, tá? Então, A1 e A2, terminais de bobina de contator, L1, L2, L3, T1, T2 e T3 são os contatos de força ou contato de potência da contatora, né? E 13, 14 ou 21 e 22, assim por diante, são os endereços dos contatos auxiliares da contatora. Lembrando, né, que a maioria das contatoras, elas vêm com apenas um contato auxiliar, que geralmente é o normal aberto, né, que é esse 13 e o 14, que tem a função, ou é geralmente utilizado, para realizar o contato de selo, né? E algumas contatoras mais robustas, né, geralmente, elas vêm também com esse contato 21, 22, que é o normalmente fechado, né? Geralmente, esses contatos aqui, eles são muito utilizados para realização ou instalação do intertravamento, né? Que é muito utilizado na partida direta com reversão, na partida estrela-triângulo e outros tipos de partida que venham a surgir, tá? Então, esses são os endereços fundamentais aí, né?
Aí, de posse desse conhecimento de endereço, aqui, ó, qual alternativa identifica corretamente os terminais da bobina nessa sequência, né? Terminar da bobina e os contatos auxiliares, né? Além de descrever as suas funções. Então, qual dessas aqui está dizendo os endereços corretamente e também explicando as suas funções de forma correta? O que vocês acham aí? Só dá uma lida primeiro aqui. Ó, o Omar falou aqui já. Para a gente ganhar tempo, né? O Omar ele está correto, né, pessoal? Porque, olha, a primeira aqui ele está dizendo assim, ó, que o terminal A1 e o É a terminal 4. A2, não, né? Olha só, a primeira está dizendo A1 e A2 são terminal de alimentação principal, não são terminais de alimentação principal. A1 e A2 eu falei, né, ainda há pouco. A1 e A2 são terminal da bobina. É a 5 mesmo. Então, só pelo começo aqui já está errado. Ó. Aí a outra aqui, ó. A1 e A2 são terminais dos contatos auxiliares. De novo, né? Tá errado. Não precisa nem ler o resto. Aí a terceira, 1, 2, 3, 4 e 5 são terminados da bobina. Também, né, pessoal? L1, L2, L3 são terminados da bobina? Também não. Né? A1 e A2 são terminados da bobina. Até aí tá certo. Né? Responsáveis por energizar, né, e gerar o campo magnético que aciona o contator. Sim. Né? 13 e 14, 21, 22 são contatos auxiliares. Sim, né? Tá aqui, ó. 13, 14, 21, 22 são contatos auxiliares. Aí aquilo que eu comentei ainda há pouco, né? Eles são usados para contato de selo, que é o 13 e o 14, e o 21, 22 é utilizado para a realização do intertravamento, tá? Não, não assim de forma específica, né? Assim, a contatora vai vir com esses contatos aí, auxiliares, né? E a depender da situação, tu pode usar para essas funções aqui ou para outras, né? Por exemplo, se tu estiver utilizando uma chave seletora retentiva, não tem necessidade de tu usar, né, o 13 e 14 para contato de selo, já que tu tem uma chave retentiva, não tem por que tu fazer ali o contato de selo, tá? Essa aqui eu estava ministrando para uma outra turma e o pessoal errou aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem um frontal aqui do disjuntor, né? Aí tem algumas informações aqui, né, que a gente já comentou em algumas aulas, né, com vocês, tá? Aí, de posse dessas informações aqui do frontal do disjuntor, olha só, pergunta: qual é o valor da corrente de curto-circuito suportada pelo disjuntor, mostrado na figura antes de disparar? Qual é o valor da corrente de curto-circuito suportada por esse disjuntor da imagem? Marlisson, 63. Bismarck, 400 volts, parece. não, aí tu errou muito, ficou muito longe mesmo. Tu isolou a bola, tu estou para fora do estádio. Bora lá. 63, Chico?
Eu iria no Não. 3.000, 3.000, professor, 3.000 Não. miliamperes. Isso, 3.000 amperes, tá? O Antônio acertou. Já ia falar. Olha aí, Ismi. Mas agora quem ficou com crédito foi o Anthony. Porque, ó, é só a gente. Mas isso aqui, pessoal, muitas pessoas não sabem mesmo, né? Todo mundo sabe o que é um disjuntor, enfim, né? Mas não conhece todas as informações contidas no frontal dele, né? Assim, fazer aquela pergunta clássica, né? O disjuntor, ele protege, né, os condutores elétricos contra o quê, pessoal? São duas coisas. É contra o quê? Falem aí para mim. Entendi, Omar. E aí, disjuntor termomagnético protege o quê? O cabo, né? Contra o quê? Quem aí vai ganhar esse 0,005 pontos? Não, não é isso, Omar. E aí, Marlos? Bismarck? Seria queda de tensão, professor? Não. Disjuntor não protege contra a queda de tensão. Curto? É um, acertou um. Acertaram um. Protege o cabo contra curto-circuito e Fuga de corrente. não, é o DR que protege contra fuga de corrente. Olá, pessoal, boa noite. É quando esquenta. É isso, mas tem um nome técnico correto. Começa com S. Superaquecimento, não? Não. Sobrecarga, não, professor? Isso, sobrecarga, pessoal. Tá. Disjuntor termomagnético protege os condutores elétricos contra curto-circuito e sobrecarga, né? Só para fazer um desenho aqui explicativo, né, desses comportamentos. Vou pegar aqui uma caneta aqui. Isso aqui é uma reta aqui, né, corrente, tá? Ixi, tá retinho, não, isso aí ficou horrível. Corrente e já melhorou. E aqui é o tempo. Aí imagina que, ó, por exemplo, esse é um disjuntor de 63 amperes, tá? Então essa reta aqui seria o limite na sobrecarga, tá? Vou até colocar aqui 63, que na verdade o disjuntor ele atua a partir de 61 e pouco. Isso a gente observa lá no manual do, do, do dispositivo, lá na parte da curva do disjuntor, tá? Mas bora lá. 63. Aí olha só. Eu liguei meus equipamentos, né? Então a corrente está aqui, ó, abaixo. Aí eu vou ligando mais equipamentos no mesmo circuito, ó, a corrente vai aumentando, ó. A corrente vai aumentando, tá? Liguei mais e mais equipamentos, sobrecarreguei lá o circuito, ó. Ultrapassou o valor do disjuntor. Quando isso acontecer, o disjuntor desarma, tá? Esse comportamento que eu desenhei aqui é um comportamento típico da sobrecarga, tá? A sobrecarga, ela geralmente leva um tempo um pouco maior, né, para acontecer. O disjuntor, ele pode atuar, a depender desse valor dessa corrente aqui, né, dessa corrente de sobrecarga, ele pode atuar em até 2 horas, tá? E isso a gente observa lá na tabela de curva do disjuntor, tá? Então, esse comportamento é o comportamento de sobrecarga, e essa corrente aqui, né, de 63 amperes, ela diz respeito, né, a essa corrente aqui,
que é a corrente que o disjuntor vai atuar no momento da sobrecarga. Só que, como a gente comentou, o disjuntor ele protege os condutores contra a sobrecarga. Como a gente sabe, a sobrecarga ela ocasiona o aquecimento dos condutores, né? O aquecimento dos condutores, geralmente esses condutores mais comuns que a gente utiliza residencialmente, a isolação deles suporta, né, até 70 graus Celsius. A partir disso, a isolação, né, do condutor ela se degrada e o condutor pode vir a pegar fogo, tá? Então, para que isso não aconteça, entra em questão o disjuntor termomagnético, tá? Só que, voltando, né, falando de novo, ele não protege apenas contra sobrecarga, ele protege também contra curto-circuito. O comportamento da corrente no curto-circuito é algo, né, parecido com isso aqui que eu vou desenhar, é como se fosse isso aqui, ó. A corrente, ó, ela tem esse comportamento de tender a valores infinitos, tá? Quando ocorre o curto-circuito, vocês observam, né, faísca, fogo saindo, né? Porque a corrente ela tem esse comportamento de tender ao infinito, tá? E se ela tende, né, ao infinito, ela possui valores muito elevados, tá? Então, no frontal dos disjuntores vem também essa informação a respeito da corrente máxima que o disjuntor é capaz de seccionar no momento do curto-circuito, tá? Então, esses 63 amperes diz respeito à corrente de sobrecarga que o disjuntor atua no momento da mesma, né? E esses 3.000 amperes, tá? Ou 3 quiloamperes, né? Diz respeito à máxima corrente que o disjuntor é capaz de seccionar, né, no momento do curto-circuito, tá? A gente comentou já, né, em uma dessas aulas aí a respeito dos disjuntores de caixa moldada, e a gente viu lá que os disjuntores de caixa moldada, né, a principal diferença deles para os mini disjuntores, que são esses aqui da imagem, é que eles conseguem seccionar correntes de curto-circuito bem mais elevadas, 15 kA, 20, 40, 60 e até superiores a isso, tá? Então, entendido essa informação, guardem isso aqui, tá? Aí vocês vão ver esses mini disjuntores aqui, a maioria é esse, é 3.000 amperes, aí tem uns que é 4, tem outros que é 5, eu já vi até de 6 quiloamperes, tá? Para esses mini disjuntores. Aí acima disso aqui, só disjuntor de caixa moldada, tá? Então essa informação aqui é importante. Aí de posse, né, dessa explicação, olha só. Qual é o valor da corrente de curto-circuito suportada, né, pelo disjuntor mostrado? Aí tá aí a alternativa, né? Aí tá dada a questão, né, pessoal? No caso de 25 a 30 amperes, né, pessoal? 25 a 30 o quê? Ah, perdão, professor, eu estou adiantado aqui, perdão. É porque... Ah, tu tá olhando... tu tá olhando aqui, né? Ah, tá. Perdão, professor. Não, entendi. Tu já tá olhando a sexta, né? Que é a do relé. Fazer uma pergunta. Todo mundo sabe aqui como funciona o relé térmico para a gente ganhar tempo? Já compreendem aqui o que vem a ser? Por exemplo, aqui ó, 95, 96. Vocês sabem o que é isso? Vou explicar pra gente aí. Oi? Pra gente. Dê uma explicadinha então pra gente aí, do relé. Mas vocês... Aí só para eu ter uma noção, assim. Normalmente fechado, normalmente aberto. Olha o Marlos aí. Tá. Porque, como eu falei ainda há pouco, né? A contatora, né, ela é dividida em 3 partes, assim, né, quando a gente divide ela no diagrama, né, de comando e o diagrama de força, né. O relé térmico, ele já é dividido em 2 partes, tá, a contatora em 3 e o relé térmico em 2 partes principais.
tá? A primeira parte são os contatos de força, né? Aí lembrando, né, os contatos de força do relé térmico, eles são sempre fechados, mesmo quando o relé térmico ele atua, tá? Os contatos de força dele não comutam, eles permanecem fechados. Onde ocorre a comutação é justamente aqui nos contatos auxiliares do relé térmico, tá? Então, a depender do fabricante, né, vai ter uma letra aqui, um conjunto de letras associado. Sempre a numeração vai ser essa, né? 95, 96, o normal fechado, e o 97, 98, o normal aberto. Aqui, né, a gente está vendo 95 em IC, 96 em IC. O NC é de normal e closed, que é normal fechado, né? Aí alguns fabricantes você vai ver em F. Em F é normal fechado, tá? Você vai ver assim, já mais puxando para o português. Em outros fabricantes você já vai ver aqui já mais puxando para o inglês, tá? Então, contatos auxiliares de um relé térmico é obrigatório a utilização deles se tu vai usar o relé térmico no circuito. Se tu apenas colocar o relé térmico lá e só usar os contatos de força dele, o relé térmico vai estar só de enfeite no circuito, tá? Então, se tu tem um relé térmico, é obrigatório tu usar os contatos auxiliares 95, 96, 97 e 98, se tu queres que ele de fato proteja alguma coisa. Caso contrário, nada será feito, tá? Aí, o legal, né, do relé térmico é que ele possui uma faixa de corrente, né? Como vocês já devem ter ouvido, né, comentado aí, tá? Por exemplo, ainda há pouco a gente viu um disjuntor, né, de 63 amperes curva C. O relé térmico, tu não vai chegar lá, né, na loja, eu quero um relé térmico de 63. Eu quero um relé térmico de 10 amperes. Não, tu compra relé térmico por faixas de corrente. Tu vai chegar lá, eu quero um de 10 a 15. Quero um de 15 a 20, né? E assim por diante, tá? Cada fabricante, né, por exemplo, essa aqui é a VEG, para tu saber todas as faixas de corrente que a VEG trabalha, aí tu vai ter que baixar o catálogo da VEG, né? O catálogo de produtos da VEG. Aí lá no catálogo da VEG tu vai ter todas as contatoras que eles têm, todos os temporizadores, botoeiro, enfim. E na verdade, para nós, né, vou me incluir também no meio, é importantíssimo, é quase que obrigatório, né, nós conhecermos isso, tá? Quer falar alguma coisa, Yasmin? Olha só. Não, professor, eu estava ajeitando o computador. Tranquilo. Então, olha só. De posse desse entendimento aqui, né, que o relé térmico, ele possui faixas de corrente. Por exemplo, esse aqui da imagem é um relé térmico de 11 a 17, tá? Lembrando que esses valores eles são assim meio que aleatórios, né? Às vezes vão ser valores quebrados também, tá? Então esse é um de 11 a 17. Aí olha só, a pergunta. É óbvio, né? Isso aqui, e eu já vi na prática, né, ali o relé dimensionado errado. Poxa, é um negócio tão fácil, né? Por exemplo, tá aqui, ó, é uma questão de dimensionamento, que na verdade não vou chamar nem de dimensionamento, tá mais relacionado com uma escolha óbvia, tá? Olha só, imagine que você está configurando um relé, né, para operar um motor trifásico com corrente nominal de 27. Então a corrente, né, do motor aqui é 27. Qual deveria ser a faixa de ajuste para proteção térmica para garantir o funcionamento adequado desse motor? Então a ideia é a seguinte: tu tem um motor
que tu já mediu a corrente lá, né? Tu sabe a corrente, ou tu calculou, ou tu viu na placa, não importa. A corrente é 27. Aí tu foi lá na loja, ó, e tu viu esses relés aqui, ó. Tem um relé de 15 a 20, tem um de 30 a 35, tem um de 25 a 30, tem um de 10 a 15 e o de 20 a 25. Qual você compra? 25 a 30, pessoal. 25 a 30. E os demais? Também concordo. E aí, tem mais alguém aí? Tem alguém que discorda? Todo mundo concordou, né, pessoal? Não é meio óbvio, tá? Então, ó, se tu foi lá, aí a corrente é 27, tu vai escolher esse aqui, né? De 25 a 30. O que aconteceria se eu escolhesse esse relé aqui, ó, de 10 a 15? Ele ia atuar, né, pessoal? Ele ia atuar, Perfeito. só que assim, ele ia atuar, mas se eu, se eu apenas estivesse usando os contatos de força dele, né? Tipo assim, não tivesse usando os contatos auxiliares dele, não ia ter nenhum funcionamento, né? Não ia impactar em nada. Na verdade, numa situação dessa, com um relé tão inferior assim, né? Ele ia ser danificado, né, pelo excesso de corrente, tá? Porque ele suporta aqui uma corrente bem menor. E se eu escolhesse esse aqui, ó, de 30 a 35? Demoraria mais para atuar e poderia danificar os cabos. É, só que a depender da situação, pessoal, quer dizer, a depender do motor em si, eu até poderia comprar esse aqui, a depender do motor, tá? Mas para isso eu precisaria saber qual é o fator de serviço do motor. Vocês já ouviram falar do fator de serviço do motor? Lavei o calo lá da placa. É um dado de placa, né? É um dado de placa. O fator de serviço, já a gente vai comentar, né? O fator de serviço é uma reserva de potência, né? Que está contida ali na placa e nos ajuda a especificar, né, as proteções. Por exemplo, é comum que nas placas dos motores esse fator de serviço ele seja 1 ou ele pode ser 1,15 e os motores mais top, né, os mais caros aí, 1,25. São esses os que eu conheço, tá? Se tiver algo diferente, tem e pronto, tá? Aí olha só, bora para matemática aqui. 27 amperes é a corrente nominal, né, do motor. Vamos supor que lá na placa do motor, que inclusive lá na placa daquele motor da segunda atividade, né, o fator de serviço lá é 1, né? Então quanto é 27 vezes 1? 27, né? Então o motor, onde na placa dele tá fator de serviço 1, significa o quê? Que ele não tem nenhuma reserva de potência, né? É isso aí, pronto. Se ultrapassar esse valor por um tempo mais elevado, o motor vai queimar, né? Ele não tem um extra mais, né? Não tem uma resistência térmica a mais, ou não tem um fator de serviço, um extra de potência a mais. Agora, vamos supor que agora o motor é 1,15 o fator de serviço. Quanto é que dá? 27 vezes 1,15. Quem calcula aí rapidinho?
40,5. 31,05. 0,5. 31,05. Eu já ia colocar 40 aqui, ó. Peraí. Pegar aqui uma outra caneta aqui. Pegar uma outra cor. Quanto foi que deu? 31,05. 31,05. Olha só. Quer dizer, a corrente nominal do motor é 27, mas devido a esse fator de serviço, quer dizer, o motor ele suporta aqui um pouquinho mais aqui de sobrecarga. Eu devo trabalhar de forma contínua, né, nesses valores aqui? Claro que não, né? Mas isso indica aí que eu tenho um motor mais robusto que suporta, né, uma sobrecarga por um tempo mais elevado, tá? Até esses valores. E aqui no 1.25, quanto é? 33,75. 33,75. Aí olha só. Então, se o meu motor, né, tivesse um fator de serviço 1.15 ou 1.25, até poderia, né, escolher esse relé. Isso na prática, tá? Em relação a essa atividade aqui, a gente já viu que é a alternativa A3, tá? Mas eu estou falando aqui de pontos práticos aí do dia a dia, considerando o fator de serviço, que não é o que é citado nessa questão em si, tá? Mas vocês conseguiram compreender a ideia? Tá? Porque é assim, pessoal, não sei se vocês fizeram isso lá na prática. Por exemplo, quando você observa, né, a placa do motor, por exemplo, um motor de 6 pontas, né? Tu pode ligar esse motor de 6 pontas em 220 ou 380, né? E tá lá na placa os valores de corrente para essas respectivas tensões, né? Só que aquele valor, pessoal, aqueles valores de corrente que estão lá na placa do motor, por exemplo, aqui, ó, 27. Quando tu parte o motor em vazio, todo mundo sabe o que é motor partir em vazio? Sim ou não? Eu acho que é quando não tem nenhum peso na ponta do eixo, né, pessoal? Isso, motor em vazio significa dizer que não tem nenhuma carga conectada no eixo do motor. Equivale a transformador em vazio, tá? Esse termo vocês vão ouvir também, né? Transformador em vazio, operando em vazio. Quer dizer, não tem nenhuma carga conectada no secundário do transformador, tá? Motor em vazio não tem nenhuma carga conectada no eixo do motor. Então, quando o motor está operando em vazio, a corrente, né? Você vai lá medir a corrente, você vai ver que a corrente vai ser inferior, tá? Vai ser inferior a esse valor que você observa lá na placa para um determinado fechamento. Ó, considera aqui 220, a corrente seria 27. O motor está em vazio. Tu vai medir a corrente, vai estar bem abaixo disso aqui, tá? 24, 25, alguma coisa por aí, mas vai ser abaixo desse valor. Na medida que tu vai acrescentando carga no motor, né, o peso ou o motor, né? Aí a corrente ela vai se elevando. Aí ela vai se elevando. Então quer dizer, os valores que a corrente te mostra, né, no ato das medições, ela é um parâmetro para você identificar se o motor está operando dentro das capacidades nominais dele ou se ele está operando em sobrecarga. Estão conseguindo compreender? Tá? Então olhou lá, viu na placa, é 27. Aí mediu lá. Tá 20, 28. Tá um pouquinho acima, né? Tá um pouquinho acima. Aí tu vai observar lá o fator de serviço, né? Aí tu, com base no fator de serviço, aí tu vai ter
tomar uma atitude, né, em relação ao diagnóstico que tu conseguiu observar. Agora, a corrente nominal na placa é 27. Tu foi lá, mediu, tá dando 25,5. Tá de boa, o motor tá trabalhando tranquilo. Entenderam essa questão? Né? Porque tem muitas pessoas que acham, olhou lá na placa 27, é quando tu liga tem que dar 27. Né? Não é assim, o 27 que tá lá é a corrente nominal, tu pode interpretar assim, o 27 que tá lá na placa é o valor da corrente nominal quando o motor está operando com 100% de carga conectada no eixo, de acordo com as características nominais da máquina, tá? Então, essa informação é importante. Aí tentem fazer, né, esse teste. Liga lá o motor, lá, vê a corrente na placa, aí, sem carga nenhuma, aí mede lá, vocês vão ver que vai dar abaixo, tá? E se tiver alguma forma lá, né, de acrescentar carga no eixo, vocês vão ver que a corrente ela vai se elevando, tá? É importante essas interpretações, né, que com base nisso aí você dá um diagnóstico, né, toma iniciativas, tá? Aí só para a gente concluir aqui, eu já vi uma situação, né, por exemplo, se eu não me engano, a corrente do motor, lá da bomba, no caso, lá, dava 8 amperes, uma coisa assim, tá? E colocaram lá um relé térmico de 20 a 25, né? O quadro tava tudo bonitão lá, né? Todo bonito, tudo crimpadinho, tudo certinho, mas quando que aquilo ali ia atuar? Nunca, né? Nunca na vida, tá? Por sobrecarga, não. E outra informação importante, a gente comentou ainda há pouco, o disjuntor termomagnético protege contra curto-circuito e sobrecarga, tá? Mas o relé térmico não, apenas sobrecarga, tá, pessoal? Apenas sobrecarga. Só que a diferença é que com o relé térmico, como ele tem essa faixa de ajuste, né? A corrente, tu consegue fazer um ajuste fino, por exemplo, se a corrente aqui nesse caso é 27, e tu coloca ali, né? 27,5 ou 28, por exemplo. Tu consegue fazer assim uma proteção mais fina, né, para o motor, tá? Essa aqui é fácil, né? Essa aqui eu vou deixar para vocês, né? Olha só. O que é o 9596, tá? A gente até falou já ainda há pouco, né? Essa oitava aqui também é fácil, tá? Que diz respeito a cores de sinaleiro. Essa aqui tem um diagrama, né? Força e comando, tá? Aí tem uma pergunta. Em um cenário onde o motor desliga repentinamente durante a operação, sem que o botão de parada seja pressionado, qual das opções abaixo mais provavelmente explica o ocorrido? Quer dizer, o motor ele parou, né, sem que o botão de desligar, né, que está chamando aqui o botão de parada, fosse pressionado. Por que esse motor parou? E de acordo com essa pergunta, tem algumas aqui, algumas suposições, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem uma análise e responder. Enfim, esse questionário aqui eu já entreguei para vocês 80%, né, das questões, tá? E as demais aí eu creio que vocês conseguem desenvolver de boa. Bora dar um reforço aqui na placa do motor. Deixa eu ver uma placa aqui. Difícil é encontrar uma placa boa aqui. Ver se eu encontro uma legal aqui. Parece que essa aqui tá. Essa aqui tá boazinha.
Olha só, aqui tem uma placa de motor, né? E, assim, tem várias informações, né? Cada uma dessas informações tem um significado, né? Tem umas que são mais importantes, outras menos importantes, a depender da situação, né? Tem umas aqui que eu lembro, a maioria, na verdade, outras eu não lembro e vou deixar para pesquisa de vocês, tá? Mas as principais a gente vai comentar aqui. A primeira aqui, o 3. É óbvio, né? O que é esse 3? Indica que é um motor trifásico, né? Motor trifásico de indução, tá? Outra informação aqui, porque assim, o motor, né? Quando a gente vai comprar um motor, né? Te chega lá, né, na loja e diz assim, eu quero um motor de meio CV, 1 CV, 2 CVs, enfim, motor elétrico ou bomba, né? Nós compramos em função da potência mecânica, né, do mesmo. Só que como ele é um motor, essencialmente é um conversor, né? Um conversor de energia elétrica em energia mecânica, tá? Então a energia elétrica está associada ali de alguma forma, tá? Então faz-se necessário ter informações elétricas também da máquina, não apenas informações mecânicas, tá? Então sempre aqui, né, no início aqui, ó, tem a característica, né, ou informação da potência mecânica e da potência elétrica. Por exemplo, esse motor aqui, ó, aí vem aqui, né, tem ó, quilowatt bem aqui, né, até jogar a seta aqui, ó, quilowatt, e aqui dentro do parêntese tem HP e CV, né? Aí o que é isso? É a mesma informação, né? Olha, fora do parêntese quilowatt, aí o quilowatt ele tá para cá. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ó, o quilowatt ele liga aqui, ó. Então quer dizer, é um motor de 3.000 quilowatts, né? Ao mesmo tempo que ele é um motor de 3.000 quilowatts, ele também é um motor de 4 CV, né? Então, aqui nesse primeiro quadro estão as informações de potência elétrica e potência mecânica, tá? Aí tem aqui entre parênteses HP e CV que são equivalentes, tá? Então, o motor de 4 CV, ele possui, né, 3 quilowatts ou 3.000 watts de potência. De boa essa primeira informação aí é importante, né? Quanto equivale um CV mesmo? Quem lembra? Quanto vale um CV? Quem vai ganhar esse meio ponto? R$ 735? Isso, 0,5 watt. Um CV, né, não é comando vermelho, é cavalo vapor, né? Então, um cavalo vapor é 735. Eu já contei para vocês, né, de onde que veio o CV, não contei? Cavalo vapor, desenvolvido lá, né, pelo escocês James Watt, né? Expliquei para vocês, tá? Então, um CV é 735,5, né, watts, tá? E você fazendo as contas aí, 4 CVs equivalem a 3.000 watts, tá? Fazendo os arredondamentos. Então, primeiro quadro, potência mecânica e potência elétrica, tá? Importante isso aqui, hein? Por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem disso aqui, mas agora vocês sabem, tá? Aqui no outro quadro abaixo, tá? São as tensões, né, pessoal? Por exemplo, como vocês sabem, tem equipamentos que vêm uma chavezinha seletora, né? 120,
aliás, 127, 220, ou 110, 220. Aí você só muda a posição da chavezinha, né? O motor trifásico, ele não tem uma chavezinha ali para você ligar, né? Girar, vou ligar no 220 e gira a chave. Ah, eu vou ligar no 380. Não. Né? Se eu for ligar na tensão de 220, né, que é a tensão da rede, em vez de eu girar uma chave, eu vou ter que fazer essa ligação aqui, né? Eu vou ter que pegar esses fios aqui e fazer esse fechamento, que é o nome correto, ou nome técnico que a gente chama. Ah, mas professor, eu não vou ligar no, no 220. Eu vou ligar no 380. Então, se eu ligar no 380, em vez de eu girar uma chave, eu vou ter que fechar o motor dessa forma aqui para poder ligar no 380. E vai acontecer o seguinte, se eu executar de forma errada, né? Por exemplo, se a minha tensão é 220, a tensão na linha é 220 e eu ligo, eu fecho para 380, o motor vai funcionar. Só que ele vai funcionar com uma potência bem menor, tá? Raiz de 3 vezes menor, na verdade, para ser mais preciso. E se for o oposto, né? A tensão é para 380 e não sei, eu não dormi bem, eu briguei em casa, né? E eu fechei para 220. O que é que vai acontecer? Você vai ficar com mais uma perturbação na cabeça, mais um prejó, que você vai queimar o motor, né? Nessa situação, tá? Então é importante vocês terem esses entendimentos. E na própria placa do motor, vem as seguintes informações. Se eu liguei ele em 220, se eu liguei ele em 220, a corrente nominal, quando o motor estiver com 100% de carga conectada, é essa aqui, ó, para esse motor, 12,9. Agora, se eu liguei ele em 380, quando o motor estiver com 100% de carga conectada no eixo, a corrente vai ser essa aqui, ó, 7,50. Compreendido? Esses motor que a gente está vendo aqui é um motor de 12 pontas. Se fosse, aliás, de 6 pontas. Se fosse um motor de 12 pontas, aí a gente veria ali 4 valores de corrente, que indica que a gente consegue ligar ele em 4 tensões diferentes. Essas são as informações mais básicas, tá? Que são as informações de potência, as informações de tensão, as informações de corrente e as informações de esquema de ligação, tá? São as informações básicas que obrigatoriamente, no mínimo, você tem que saber isso, tá? Agora vamos para outras informações, né? Que já são informações aí já mais avançadas, mas nem tanto assim, né? São básicas também, tá? Mas tem uma boa parte do pessoal que não entende, mas vocês vão entender agora. Ó, tá meio ruim aqui de visualizar, que é essa bem aqui, ó. Aí tá bem aqui assim que não dá para vocês verem, mas eu vou escrever aqui do lado. Que tá escrito lá isso aqui, ó. IP sobre IN. IP significa corrente de partida, tá? E IN, corrente nominal, tá? Esse IN é justamente esses valores aqui, né? O IN é esses valores aqui. Não, esse valor aqui, ó, tá? Corrente que a gente viu ainda há pouco. O IN é a corrente nominal. Deixa eu apagar aqui. Quem sabe o que é esse índice aí? IP sobre N. Que nesse caso aqui, o índice IP sobre N é 5,5. Alguém sabe? Ninguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Dou-lhe 3. Clenho, não sabe? Marlisson, Yasmin, Marcos, Bismarck, Marlos, Isaac. Vi um aqui que eu não chamei, o Nilson, Omar, Alan, Anselmo, Débora. Ninguém sabe o que é o índice P sobre N, não ouviram falar? Então bora lá. Esse índice, ele é muito importante. Mas primeiro, né, só para a gente relembrar o que é IN e o que é IP, né? Vou desenhar um gráfico, aquele bom e velho gráfico, né, que quase sempre eu desenho, né? Aqui, ó, a corrente, o valor de corrente, e aqui o tempo, né? É um gráfico que tem uma variável, né? Duas variáveis, na verdade. Olha só. Eu já desenhei algumas vezes, né? Desenhar de novo. Quando tu parte um motor trifásico de indução, né? O comportamento da corrente em partida direta, tá? É esse aqui, ó. A corrente vai lá nas alturas, né? Vai lá nas alturas e depois se estabelece. Esse é o comportamento da corrente de partida na partida direta do motor. Essa corrente mais elevada aqui, né, ou esse pico de corrente, tá em vermelho aqui, ó, a gente chama de corrente de partida. E essa corrente aqui já mais estabilizada, né, a gente chama de IN, que é a corrente nominal do motor, tá? Então esse índice aqui, ó, IP sobre IN, ele nos mostra quantas vezes a corrente nominal, ou, aliás, quantas vezes a corrente de partida é superior à corrente nominal. Nesse caso, olha só, a corrente de partida ela é 5,5 vezes maior que a corrente nominal. Por exemplo, ó, vamos supor aqui, cadê o nome da calculadora? Ó, a corrente nominal nesse exemplo aqui, ó, é 12, né? 12,9 em 220. Aí eu vou multiplicar por esse índice, que é 5,5. Quanto dá? 12,9 multiplicado por 5,5. 70,95. 70,95. Olha só que interessante, né? 12,9 é esse valor aqui, ó, né? Na corrente nominal. Só que quando tu parte o motor, né, ele vai ter esse pico de corrente que vai chegar até esse valor aí, ó. 70,95, tá? Tem motores, os motores mais robustos, que esse índice IP sobre N é 9, é 10, né? São correntes de partida muito elevada. Como eu já comentei, né? A principal desvantagem, né, do motor trifásico de indução é justamente essa corrente de partida elevada. E é por isso que vocês aprenderam a ligar, né, a partir da estrela triângulo. A função principal da estrela triângulo é reduzir esse pico de partida. É por isso que vocês aprenderam a ligar a soft starter. A função da soft starter é reduzir essa corrente de partida. É por isso que vocês aprenderam a ligar o inversor de frequência, né? A função do inversor de frequência é reduzir essa corrente de partida, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui um gráfico, partida direta, soft, inversor, curva. Tem um gráfico aqui na internet muito aqui.
Um gráfico aqui famoso. Esse é o tigrinho? Não joga em tigrinho, viu, pessoal? Momento educativo. Não, não joga em tigrinho. Olha só aqui, né? A gente tem uma curva, né? Característica aqui, a depender da partida. Olha aqui em vermelho, né? A gente tem um comportamento da corrente na partida direta. Olha só, tem esse pico aqui de corrente elevada, né? Depois a corrente se estabiliza. Aqui em azul, né? É o estrela triângulo. Como o primeiro motor ele parte em estrela, né? Quer dizer, com isso aqui ele reduz a potência, né, ou a tensão de entrada em raiz de 3 vezes, consequentemente ele também vai reduzir a corrente em raiz de 3 vezes. E depois tem aquele pequeno pico de comutação, né? Mas percebam que de uma forma geral já reduziu bastante a corrente de partida, né? E aqui em verde, né, olha só, bem legal aqui, né? Uma corrente bem baixinha aqui, né? Não tem um pico elevado, que é a soft starter. Tá? Conseguiram visualizar legal aí, né, os comportamentos de corrente, tá? Então, é para isso, né, que tem esses dispositivos, essas outras formas, tem a partida compensadora também, que geralmente o pessoal não usa mais, tá? Foi substituído pela soft starter. A chave compensadora, você utilizava autotransformador. Era uma ligação um pouco meio chata ali. Se já deu trabalho para vocês fazerem o estrela triângulo, quiçá o chave compensadora. Esse aí é chato. Tá? Pois bem, vamos voltar lá para a placa. Então, de uma forma geral aí, conseguiram compreender o que é o índice P sobre N? É um dado que nos mostra, né? Quantas vezes, aí só uma dica aqui, eu escrevi de novo aqui, ó, IP sobre IN, e mostra quantas vezes a corrente de partida é maior que a corrente nominal. Parece que eu estou japonês escrevendo ao contrário. IP sobre N. Aí olha só, né? IP sobre N é igual a 5,5 nesse caso. Aí é matemática básica, né? Que foi o que a gente fez ainda há pouco. Ora, se a gente sabe qual é o valor de N que já vem na placa, aí a gente só faz aquela multiplicação pelos dois aqui, né? Para saber ou conhecer qual é o valor de IP, tá? Foi o que a gente fez ainda há pouco, tá? Então é um dado aí que nos ajuda a calcular essa corrente. Por que a gente precisa, né, conhecer isso aí? Porque motores de grande potência, como vocês viram aqui, eles têm uma corrente elevada na partida. Então isso aí nos ajuda, né, a dimensionar ou a escolher as proteções de forma mais adequada, de modo que não haja atuação indevida das proteções, né? Algumas proteções podem enxergar essas correntes mais elevadas iniciais como um surto, né, de sobrecarga e vão atuar indevidamente, tá? Então esse fator aqui é importante no momento dos dimensionamentos aí mais finos aí, né, na proteção dos motores elétricos, tranquilo? Um outro fator aqui, deixa eu escolher um aqui. Aqui, ó, rendimento. O rendimento, o próprio nome, né? O próprio nome já explica, né? O rendimento mostra basicamente o seguinte, né? Que de 100%, né? De 100% de energia que ele absorve da rede, tá? 76% ele converte de fato em trabalho, tá? A gente pode entender isso.
Outra informação aqui, deixa eu ver, esse aqui, esse bem aqui, assim, que tá meio confuso aqui. Isso aqui eu sei que é o fator de potência, mas deixa eu só olhar aqui na outra imagem aqui, como é que tá o símbolo aqui. Ah, tá, FP. Aqui é o fator de potência, né, pessoal? O famoso fator de potência. Nessa placa aqui, o fator de potência, ele está abreviado de forma literal, né? Tá de fato FP. Aí não tem como errar, né? FP, fator de potência. Em algumas placas, vocês vão ver cosseno de φ, né? Cosseno de φ, tá? Tá feio esse φ aqui, mas vai ficar assim mesmo. Nesse caso, o fator de potência desse motor, mais ou menos, né? 0,8, tá? O ideal seria 92, né? Assim, o legal, o barato é que dá para corrigir esse fator de potência. Dá para corrigir com um banco de capacitor, né? Futuramente, possivelmente também a gente vai estar comentando a respeito disso. Que o ideal é que o fator de potência seja 0,92, né? Isso é estabelecido aí de acordo com as regulamentações oficiais, tá? Todo mundo lembra o que é fator de potência? Fator de potência é a relação, né, entre a potência aparente, vou colocar aqui, fator de potência, relação entre S, potência aparente, e o P, que é a potência ativa, né? Ou se a gente for desenhar aquele triângulo retângulo, é o cosseno desse ângulo aqui, né? Entre S e P, tá? De forma assim básica, explicativa, né? O fator de potência ele mostra o seguinte, né? Que de 100% de potência aparente que o motor absorve da rede elétrica, 80% dessa potência é convertida em trabalho de fato, ou em potência ativa, né? Ou em P, né? Que é dado em watt, tá? 20% é convertido em Q. O Q, como a gente lembra, é dado em VAR, ou volt-ampere reativo. Essa potência reativa, ela está relacionada com a criação e manutenção dos campos eletromagnéticos, tá? Tranquilo? Então, isso aqui é o fator de potência, né? Dá para falar mais coisa, mas não é necessário nesse momento. Aí não confundir, né, pessoal? FP, que é o fator de potência, com FS. Cadê o FS? Deixa eu encontrar, tá aqui. FS. Tá aqui, ó. FS, fator de serviço, que está relacionado com extra, né? De uma reserva de potência, na qual o motor ele pode estar trabalhando em dados momentos. Não é recomendável que você sempre, né, trabalhe com o motor dentro dessa faixa, né, da faixa ali do fator de serviço, dentro dessa sobrecarga, tá? Isso aí é para estar utilizando em alguns momentos, né? Não de forma contínua, porque fazendo isso tu vai estar reduzindo a vida útil desse motor. É igual motor de carro, motor de moto, né? Não pode estar usando ele no limite ali, não, tu vai estar reduzindo a vida útil do mesmo, tá? A categoria de conjugado está relacionado com torque, né? Isso aqui já é um negócio mais específico, né? Que na maioria das vezes a gente não
não se atém muito. Quem vai se atentar para isso, né? Para a categoria de conjugado, para a categoria de serviço, o regime de serviço, tá? Por exemplo, tem categoria de conjugado em P ou várias letras. Aqui o regime de serviço, S1, esse aqui é um S2, tem S3, tá? Quem geralmente se preocupa mais com isso é o pessoal da mecânica, né? Que são os profissionais que especificam de fato, né, aquele motor para realizar um trabalho. Porque nós da elétrica, pessoal, a nossa preocupação principal em relação ao motor trifásico, né, de indução, partir o motor, dimensionar os condutores do motor, as proteções, né, aquilo que vai acionar ele. A nossa preocupação é mais com respeito às características elétricas, tá? Agora, olha só, imagina que alguém, né? Imagina que alguém tem um elevador, por exemplo. Um elevador. Pode falar, Marcos, quer falar alguma coisa? Não, a parte errada aqui. Ah, tá. Olha só. Imagina que alguém vai dimensionar um motor para erguer, né? Para fazer funcionar um elevador. Então, todo mundo sabe como funciona o elevador, né? O elevador ele tem que ter um torque elevado, né? Inicial, tá? Na maioria, a depender do prédio, né? Ele vai ficar ali subindo e descendo por diversas vezes, né? Então, essas características, ele vai levantar quantos pesos, né? Qual é o peso? Qual é a forma que ele vai trabalhar, de forma contínua, intermitente, né? A forma como ele vai trabalhar de uma forma geral, né? Está relacionado com esses regimes de serviço, né? Com categoria de torque. E quem faz os cálculos para isso é o pessoal da mecânica, né? São eles. Claro que se você quiser se especializar, né, com isso, tá? Fica a seu critério. Mas quem de fato dimensiona, né, é o pessoal da mecânica. De fato, entendido isso aí? Aí a gente não passa essas informações. Eu mesmo nunca dimensionei, né, um motor assim mecânico. Ah, tem uma máquina ali, né? Qual motor tu especifica? Eu nunca dimensionei, nem quero. Eu já tenho muito problema. Agora a elétrica, eu tenho um motor de tantas potências, tanto CV, né? Qual é o cabo? Qual é a proteção? Ah, isso eu sei. Isso me chama que for. Tá? Tranquilo? Deixa eu ver qual outra aqui informação. Frequência. Seu motor para 60 Hz. Temperatura ambiente aqui, ó. 40 graus Celsius. É a temperatura recomendada, né, para ele trabalhar, né? Quer dizer, porque assim, lembra quando a gente estava dimensionando condutores elétricos, né, nas UCs de instalação elétrica predial, e a gente estava dimensionando o condutor e a gente, em dado momento, a gente precisou de alguns fatores para levar em consideração no nosso dimensionamento, porque o dimensionamento ele não era baseado apenas na corrente demandada, né, pela carga. O dimensionamento ele depende, né, eu preciso ter informação do valor dessa corrente, mas eu preciso também ter informação da distância, eu preciso ter informação da temperatura ambiente, né? Eu preciso ter informação de quantos condutores estarão também no mesmo eletroduto, que é o fator de agrupamento, né? Então, eu preciso dessas informações também de temperatura ambiente, porque tudo isso vai influenciar na temperatura de uma forma geral, tá? Lembre-se, né, eu citei ainda há pouco, os condutores aí convencionais que a gente utiliza, tem isolação para 70 graus Celsius,
né? Se ultrapassar esse valor, o cabo vai pegar fogo, tá? Tem uns condutores de XLPE ou EPR, também chamado de cabo de 1 kV. A isolação desses condutores já é 90 graus, já é superior, mas esses condutores eles são mais caros, né? Um pouco mais caros, tá? Então, assim como a temperatura ambiente influencia na capacidade de condução de corrente de um cabo, a temperatura ambiente também influencia, né, no trabalho de um motor elétrico, tá? Então, o fabricante está recomendando aqui que esse motor seja instalado preferencialmente a uma temperatura de 40 graus Celsius, tá? Se ultrapassar, né, esse valor aqui de temperatura ambiente, tá bem claro aqui, ó, ambi, né, que é de temperatura ambiente, então a gente tem que ter muita atenção nesses valores de corrente aqui, né? Porque, consequentemente, a temperatura também irá influenciar nesses valores aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui já foi. A última aqui, o RPM, né? A gente comentou na última aula, né? A respeito do RPM, né? Que, na verdade, é a velocidade síncrona, né? Esse dado aqui, né, é a velocidade síncrona do motor, que é a velocidade que o campo eletromagnético gira, tá? Essa aqui é a velocidade síncrona, mas quando eu for medir a corrente, aliás, a velocidade, né, do rotor, né, vai dar uma velocidade menor. Por exemplo, eu olho aqui na placa, né, 1690 RPM. Aí eu vou lá, né, com o tacômetro, né, uma outra forma, né, eu vou ver que vai dar menor que esse valor, né, e na verdade tem que dar mesmo menor, né, porque esse motor é um motor assíncrono, né, a velocidade do rotor é diferente da velocidade do campo magnético girante, tá, e é menor, né, e essa diferença de velocidades a gente viu, né, na última aula, que é justamente o escorregamento. E na medida que tu acrescenta mais carga, mais peso, né, ao motor, essa velocidade do rotor ela diminui ainda mais. E se tu acrescentar mais, né, fazer com que o motor ele opere, né, em sobrecarga total, o motor ele vai até parar, né? Ou tu vai bloquear o rotor, né, como a gente chama. O rotor tá com o rotor bloqueado, tá parado, tá? E ele vai ficar ali, né, fazendo barulho até ele queimar. Tipo, tem tanta carga que ele não consegue nem girar o eixo dele. Mas a corrente tá ali, né, tentando fazer o motor girar. Como ela não consegue fazer o motor girar, né, e quando ele gira, ele auto se resfria, né, devido à aleta, né, que tem instalada na traseira dele. Como ele perde o resfriamento e vai ter só corrente circulando, essa corrente vai ser tal que o motor vai aquecer e vai queimar. Aí, o que mais tem aqui? Aqui já foi. Aqui também, aqui também. Temperatura, regime de serviço, altitude. Tem até questão de altitude aqui, altitude atmosférica, né? Eu nunca fui, né, para esses países aí, né? Qual é aquele país que geralmente eu não sei se é Bolívia, né? Que a gente vê, o jogo vai ser lá, não sei aonde. Aí os jogadores vão sofrer muito porque lá o ar é mais seco, não sei o que, né? Qual é o país? É Bolívia, não é isso? Bolívia, Equador. Então, nesses locais aí, né, de altitude mais elevada, tá? Assim como o pessoal sofre mais, né, porque o ar, né, não tem tanto ar, né, quanto aqui, né, nas regiões mais baixas, tá? O motor também vai sofrer mais para se resfriar, tá? Então é recomendado aqui que ele seja instalado até uma altitude de 1.000 metros, tá? Acima do nível.
Bacana, né? Essas informações aí, tá? E tem essas informações que estão aqui, ó. Só olhando mesmo o manual, mas diz respeito aos Então, rolamentos. isso, são É, códigos dos rolamentos das isso, ponteiras aí. isso. E aqui é a graxa, né? Mobil. Enfim, é isso. Tem pouca informação na placa. É esse fator de potência aí que a gente estava trabalhando ontem no motor e não tinha. Aí passou em branco fazer o cálculo. Porque como eu falei, tem motor que vai vir, claro, assim, FP, fator de potência. E tem motor, esse que é o negócio, tem motor que vai vir assim, ó, cosseno φ, assim. Aí talvez o motor, quase certeza que o que vocês estavam vendo lá vinha assim, ó, cosseno φ. Aí vocês não lembraram que isso aqui é o fator de potência, tá? Mas agora vocês já sabem, quando vocês verem cosseno φ ou FP, tá? É o fator de potência, entendido? Cadê o Luciano? O Luciano vai acender o LED agora. Tá? E o FS, fator de serviço, tem muita gente que confunde, né? Esse aqui que é o fator de potência, só que o potência está escrito errado, tá com S. Tá? Fator de serviço, FS, FP, o cosseno φ, fator de potência. Beleza? Alguma pergunta, professor? Pode falar, Bismarck. O problema maior, professor, é que essas informações vêm muito pequenas na placa lá, né? Às vezes a gente tenta, a gente não consegue compreender o que está escrito lá, que é muito pequeno essas informações. Mas aí eu... Professor, Oi, Clem. desculpa interromper o. Não, é só, acho que com o que o Bismarck citou. No caso, é só uma dúvida que surgiu agora, no caso, se conectar um motor, no caso, né, em 220, né? Quando a rede disponível, no caso na planta, é 380. Aí, baseado nessas informações que você citou, no caso o NS2, né, eu fiquei na dúvida em relação ao sistema de proteção, no caso, o ciclo de trabalho adequado do motor. Eu fiquei com essa dúvida aí, professor. Tipo, a rede agora é 380, é isso? Isso, exatamente. E aí você citou, né, no caso, as informações do N e S2. No caso, o S2, no caso, ele precisa de um tempo, né, para resfriar, não é isso? S2? Não, o S2 é regime de serviço e o N é categoria de conjugado. Para que vocês não fiquem tanto na dúvida, eu vou baixar uma tabela aqui rapidinho. Categoria, que não está muito relacionado, mais ou menos com isso que tu comentou. Categoria de conjugado. Conjugado. Motor. Um momentinho. Deixa eu achar uma tabela aqui. Uhum. Ó, tem categoria de conjugado N, H e D. Deixa eu pegar aqui a. Primeiro, vocês sabem o que é conjugado? Que é casado. Quem sabe?
Vocês sabem o que é conjugado, sim ou não? Não? Não é o que é casado com alguma coisa, hein? Não. Conjugado é a mesma coisa que torque. Vocês sabem o que é torque? Sim, aí sim, é quiloforça, né? Assim, No caso, é a torque, força de rotação do motor, né? isso, torque é a força necessária para girar um eixo em torno de si mesmo. Isso é torque, tá? Força necessária para girar algo, tá? Aí olha só, as categorias do conjugado, lá na placa daquele motor a gente viu que era N, né? Tá? Mas tem, a maioria é N, tá? Aí tem categoria H, categoria D. Então, o categoria N é conjugado normal, quer dizer, é a força mais comum se utilizada para tocar cargas, né? Tem a corrente de partida normal, baixo escorregamento, enfim. Já os de categoria A, H, é um conjugado de partida alto, né? Quer dizer, eles têm mais força para tocar uma carga inicialmente. Por exemplo, elevadores, né? É um H. E o H e o D são os mais fortes ainda, né? Conjugado de partida alta, corrente de partida normal, baixo escorregamento, usado em prensa, máquina semelhante. Não tem aquelas prensas, né, que a gente vê nos vídeos, né? É uma categoria A, D, né? Tem um conjugado, uma força extraordinária, porque tem duas, o motor, né? Eu não sou da mecânica, né? Sou da elétrica. Uma mecânica que eu sei é uma básica, né? Mas existem duas grandezas envolvidas, que é força e velocidade, né? Uma máquina mecânica, tá? E elas são tanto quanto opostas, né? Quando tu aumenta a força, perde a velocidade e vice-versa, né? Assim, né? Então, professor, desculpa, então se conforme a placa está na categoria N normal, e se a voltagem dele fosse 300 da planta, né? Então ele ia perder o torque, é isso? Não, eu entendi o que tu perguntou. Eu só estou aproveitando Tudo aqui bem. já para. Eu já vou te responder. Eu estou aproveitando aqui já para falar do conjugado, que eu falei brevemente, né? Agora estou aproveitando. Mas já vou explicar legal aí, baseado na tua pergunta, tá? Mas até então tu tá entendendo aqui que o conjugado que está na placa. Deixa eu pegar aqui a imagem aqui melhor para mim. Aqui. O conjugado que está na placa, ó, tá bem aqui, ó, né, nessa cor. Tá relacionado com a força, né, que o motor tem. Força, não é velocidade. Força que o motor tem para tocar uma carga, tá? Então, a depender da carga que a gente vai acionar, ou vai ser categoria N, H ou D. Tá? E a gente consegue observar isso aqui. Depois vocês tiram um print e é um assunto que vocês podem dar uma pesquisada depois. Para a gente matar logo todos os dados da placa, vou ver rapidinho aqui, já vou complementar, responder tua dúvida, que é o regime de serviço. Já entenderam mais ou menos o que é categoria de conjugado? Olha só. Cadê aqui? Isso aqui. Aqui. Acho que isso aqui tá bom. Não sei se dá para ver, mas aqui, ó, tem o regime de serviço S1, S2, S3, S4, S5, S6. Regime S1 é regime contínuo, quer dizer, tu vai ligar o motor e ele vai ficar ali, né? Continuamente, tá? Então o motor ele foi fabricado pensando nessa situação, tá? S2 é o regime de tempo limitado, ele vai funcionar por um determinado período de tempo. O S3 periódico, né? O S4 com
periódico com partidas. Enfim, então, o tipo de regime está relacionado ao modo de operação, tá? Então, o profissional que vai especificar esse motor segundo as características mecânicas, ele vai precisar dessas informações. Como é que esse motor vai funcionar? Como é que essa tua máquina, né, vai funcionar? Vai ficar funcionando direto? Tu vai ficar ligando e desligando ela? Né? Qual é a carga? Né? É muito elevada? Enfim, são características mecânicas, tá? Que o profissional de mecânica que vai dimensionar isso aí, ele vai precisar saber para escolher o motor mais adequado para isso, tá? Porque tem essas questões aqui que fazem parte, tá? Então eu deixo para vocês pesquisarem, né, se aprofundarem no regime de serviço, tá? E na categoria de conjugado, tá? Eu dei aqui um resumão. Agora, bora ajudar aqui na dúvida do claim. Deixa eu achar aqui, ó. Bora ver se eu compreendi aqui e consigo ajudar. Cadê a placa? Tá aqui. Então tá, o Clenho tem lá a rede, né, em 380, né, disponível, então ele vai pegar e vai fechar o motor dele aqui, né, em 380. Então agora ele vai olhar tudo em função dos 380. A corrente que ele vai levar em consideração agora nessa situação é essa daqui, né, 7,5. Então todas as proteções, né, o disjuntor, o termomagnético, o ajuste do relé, tudo será feito em função agora dessa corrente aqui de 7,5, tá? Aí tem alguns fatores que podem, né, afetar diretamente no valor dessa corrente, que é a temperatura, que são essas outras questões, mas são questões mecânicas, né, podemos dizer assim. Ajudei mais ou menos na tua dúvida, ou tem algo assim bem específico mesmo que tu queria compreender e eu talvez não tenha entendido? Não, tá tranquilo, é esse cenário aí mesmo, professor. É isso, então? Isso. Como tá na placa, tá descrito, né, 220 e 380, então isso aí, no caso, entre 220 e 380 é a variação, tá, dele, correto? Sim. Não, 220 ou 380 é a tensão que eu posso estar ligando o motor. Pois é, entre 220 e 380. Então, Isso. Essas duas eu posso escolher. Escolher no seguinte sentido. Lá na minha fábrica é 220 a tensão disponível lá. Então eu ligo no 220, tá? A tensão é 380, eu ligo no 380. Claro que, por exemplo, a tensão da rede é 380. Pois é, 380, mas pode ter um cenário de 380 de alterada, dela ser a mais. Né? 386, 300, sim, abaixo disso, 370, 375, né? São quedas de tensão, tá? Aí a corrente ela será proporcional a esses valores também, né? Lembra, né? A gente comentou, porque essa corrente que está aí na placa, ela depende disso aqui, né? De P. Aí esse P aqui a gente sabe já de onde tirar, né? Na placa tá aqui, ó, o valor de P aqui, ó. Né? Nesse caso aqui é 3.000, né? Mas o valor de P depende de raiz de 3, que é uma constante pelo fato de o motor ser trifásico, depende do rendimento, né? Depende do rendimento. Cadê o rendimento do motor aqui? Tá aqui, ó. Rendimento depende do fator de potência, cosseno φ, tá bem aqui, e por fim depende da tensão, né?
Isso aqui pode alterar, né, a posição aqui, né, como a gente sabe, né, a ordem dos dados aí, né, não vai alterar o resultado final, a posição, né, desses fatores. Aí olha só, a tensão aqui é inversamente proporcional, né? Tensão inversamente proporcional à corrente, quer dizer, se aumentou aqui, reduziu aqui e vice-versa, tá? Tranquilo? Lembram dessa fórmula? A gente comentou na última aula. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou tá de boa? E professor, para cada motor tem um manual específico para cada motor? Eu consigo Norma? encontrar? Não, manual, sim. Mano, porque assim, qual é a informação que tu queria ter? Não, porque normalmente todos os produtos, normalmente assim, tem um manual, né, especificando mais Sim, detalhadamente para como sim, sim, funcionamento. sim, tu podes pegar, né, essas referências aqui, ó, jogar na internet, aí tu vai ter, né, as informações do motor. Mas assim, para vocês, pessoal, para vocês não pegar, porque eu aconselho que vocês leiam o manual do inversor de frequência. Esse sim, tá quase que obrigatório, vocês têm que ler, principalmente tudo, né? Os principais pontos, tá? Em relação ao motor, eu não recomendo, né, a priori, assim, que você vá ler manual de motor. Eu obrigo, tá, vocês a estudar sobre aqui, ó, os dados de placa, isso que a gente comentou aqui, tá? Na internet, né, tem um monte de informação sobre isso. Isso sim, aí eu digo, vocês têm que saber, né? Ó, tem informações aqui que são óbvias, né? Por exemplo, esse 21 quilogramas, isso aqui é o peso do motor, né? Uma informação mecânica. Então, como ele é uma máquina eletromecânica, né? Tem informações de mecânicas e elétricas aqui, tá? Então, todas essas informações aí eu digo, vocês precisam conhecer, tá? Mais alguma outra dúvida? Vocês têm até meia-noite para ir perguntando. Tá de boa, pessoal? Tá tranquilão? Marcos, Isaac. Não, professor, tá de boa a explicação. Então, pessoal, aproveitem, né, esse final de semana aí para vocês realizarem as atividades que faltam, tá? Continuem, tá? O estudo lá de vocês do comando, não é porque você já ligou uma vez, né, partida direta que pronto, acabou. Não, né? Continuem estudando, assistindo vídeos. Quem aí de vocês baixou o Cadicimo ou baixou o Simo Relay, né? Façam, refaçam, trifaçam, quantas vezes for necessário, aqueles diagramas, né? Vocês baixaram lá o Simo Relay, né? Tentem lá montar, né, aqueles diagramas de cabeça. Vocês têm que aprender a fazer de cabeça. Quando eu estudei isso aí, a gente fazia na mão, tinha que desenhar os diagramas, né, no caderno e imaginar aquilo, aquele troço funcionando. Ainda vinha uma pergunta na prova assim: quando o botão, né, tal for pressionado, né, aliás, a partir do momento que o botão X for pressionado, descreva o funcionamento do circuito. Aí tu tinha que escrever lá. Quando o B1 for pressionado, né, é energizada a bobina A1, A2 do caso 1, né, o contato auxiliar de não sei o que, vai fechar os contatos, entendeu? Tu tinha que descrever todo esse passo. Hoje em dia não, né? Tem um simulador, tu monta ali e vê funcionando, tá? Então aproveitem, né? Aproveitem aí esses simuladores aí que são gratuitos, são leves,
Montem, tentem fazer sozinho, tenta montar, né, uma partida estrela triângulo, né, pega uma folha ali, vira ela, né, de cabeça para baixo e tenta fazer ali só você. Você vê onde foi que você errou, tá? Porque eu digo para vocês, prova para entrar em empresa assim, né, principalmente indústria, o que geralmente o pessoal cobra é duas coisas: inversor de frequência e estrela triângulo. É isso que geralmente o pessoal cobra. Lá numa empresa ali do distrito que fabrica aqueles coco, né? Trabalha só com coco lá. Lá estão cobrando o soft starter, é a prova prática para o pessoal entrar lá, tá? Então pesquisem bastante sobre o soft starter, né? Se possível, peçam lá para o professor mostrar para vocês também como trabalha no inversor da VEG, tá? Porque são esses dois principais inversores que tem no mercado aí. Os que têm a parametrização semelhante aos da Siemens, né, da Schneider, no caso que vocês viram, né? E semelhante aos da VEG, que o da Siemens é igualzinho da VEG, tá? Então, o que pedem por aí é isso, para entrar, né, pegar a vaga de emprego. É inversor de frequência e estrela triângulo, tá? Estrela triângulo fica mais fácil, né, para vocês estudarem, tá? Aqui no CAD-Sim tem também um negocinho de inversor, na próxima aula eu mostro para vocês, tá? Mas é bem básico, não ajuda muito. Mas é isso, guardem essas dicas aí, tá? E procurem estudar esses assuntos que eu citei e tudo mais, né, que vocês têm visto até então. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, boa noite a todos, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima Boa noite. semana. Se alguém tiver alguma pergunta em específico, vocês podem estar usando lá o chat da plataforma, tá? Que aí, na medida do possível, a gente vai estar respondendo cada um de vocês, tá? Deixa eu finalizar aqui a gravação. Amanhã